E aí pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Alisson Rocha e hoje vou trazer um conteúdo exclusivamente novo, pelo menos aqui no meu canal. Eu trabalho já com algum tempo com aulas e treinamentos também de desenvolvimento 3D e eu sempre quis trazer esse conteúdo para o meu canal e hoje eu estou iniciando nossa primeira aula de modelagem 3D ou manipulação 3D mesmo em Blender com mapa de textura em Photoshop, tá? Então, peço que vocês fiquem ligadinhos aí, acompanhem bem o passo a passo, independente se você já tem um certo conhecimento ou não, você vai conseguir desenvolver essa atividade de hoje e é bem simples. Nós vamos criar uma caixa, manipular esse elemento, essa primitiva 3D, vamos também trabalhar a texturização, dar uma manipulada ali no Photoshop, trabalhar ali a saturação e poder aplicar isso como textura aqui no nosso projeto, tá? O foco principal vai ser então a construção dessa caixa, porém, em contrapartida, eu não vou focar tanto na apresentação de interface nesse primeiro momento. As próximas aulas eu pretendo aí dar uma introdução mais a fundo da interface, para quem já mexe com modelagem 3D e conhece outras ferramentas, sabe que a interface, a aparência, né, o ambiente do Blender, ele é bem diferente. Bem diferente do que, por exemplo, do ZBrush, 3ds, no caso 3D Studio Max, tem o Maya, o antigo Moodbox, tem gente que ainda utiliza, né? Então a gente sabe que quem pelo menos tem um pouco de conhecimento nessas outras ferramentas, que o ambiente do Blender ele é algo bem específico, bem diferenciado dessas outras ferramentas. Uma vantagem do Blender que eu gosto bastante é a opção que ele me dá de trabalhar tanto a modelagem no formato geometria quanto sculpting, que seria ali o que eu chamo de uma modelagem mais abstrata, mais orgânica, principalmente para você trabalhar ali vegetação, animais, seres vivos. Então o Blender ele me dá essa possibilidade. Isso é uma coisa que me atrai bastante na hora de utilizar e ter optado por utilizar como uma ferramenta principal que eu uso nos meus trabalhos, nos meus treinamentos. Mas sem mais conversa, vamos começar. Aqui eu já tenho interface, eu estou usando a última versão mesmo, a 2022 do Blender. Eu já dei uma personalizada aqui no ambiente, né? Pelo menos na estética da minha interface. Eu vou clicar aqui na opção general, mas seria a opção geral, para ele me abrir já a tela padrão, a interface padrão. A interface padrão, o ambiente do Blender, ele já vem com alguns elementos, algumas primitivas. Eu tenho um ponto de luz, uma câmera para me configurar as minhas renderizações, criar as minhas cenas, e o primeiro objeto, que seria o cubo aqui, a primeira primitiva, para que a gente possa começar a construir então alguma coisa. Antes da gente começar a trabalhar a manipulação das texturas e aplicar uma textura, eu acho muito importante eu trazer nesse momento agora o entendimento sobre o modo de edição do Blender, que seria ali, por exemplo, a modelagem, o modo de deformação. E esse primeiro momento, o modo apenas de manipulação básica da primitiva, ou seja, nós não vamos deformar nada ainda, tá? Nós vamos manipular de acordo a interface nos possibilita de uma forma mais geral nesse primeiro momento e depois eu já vou mostrar aqui, não, depois na verdade não, agora na sequência eu já vou mostrar como que nós vamos entrar nessa parte de deformação, que é a modelagem mesmo, certo? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de Blender, para mim manipular as câmeras, eu tenho aqui o menu View e no View eu tenho a opção aqui, ó, View Point. Eu tenho as posições de câmeras. E na frente, como vocês podem observar, ele já me dá a tecla, né, que seria responsável por habilitar essas câmeras. No caso aqui, você pode usar o seu teclado numérico aí do seu computador, desktop ou notebook, para que você possa habilitar a visualização nessas câmeras. Então, por exemplo, para mim chamar a câmera front, se eu apertar o número 1, lá, ele já, na verdade, o 0, ele me levou para câmera de renderização. Número 1, perdão, tinha apertado o número errado. Lá, o número 1 já me levou exatamente aqui, ó, para a câmera de visualização frontal. Como que eu sei? Basta você olhar aqui, ó, Front Orthographic, tá? Então já estou na visualização frontal. Como que eu vou deslocar, movimentar esse objeto 3D? Eu tenho algumas formas de fazer isso.
Se eu pressionar o Shift no meu teclado e apertar o Scroll do meu mouse, eu posso puxar esse elemento 3D para cima e eu conseguir visualizar ele da maneira correta. Ou aqui na minha lateral direita, eu tenho a ferramenta de Move. Se eu clicar e segurar em cima, eu também posso navegar, fazer o deslocamento aqui da visualização, certo? Se eu apertar só o Scroll, olha lá, ó, ele me faz a opção de rotatividade, né? Ele já me dá a visualização tridimensional da interface. Então, eu vou apertar o número 1 novamente. Eu prefiro usar o Shift e o Scroll para poder centralizar e rotacionar o Scroll para utilizar o Zoom. Beleza, galera? E então aqui na View, na opção Viewpoint, eu tenho todas as opções que vai me auxiliar a construir ou pelo menos a manipular os meus objetos, as minhas primitivas 3D dentro da minha interface. Feito isso, nós vamos então já entender como é que é o processo de modelagem, onde eu vou realmente agora começar a deformar. Aqui eu vou usar a câmera frontal por enquanto, tá? Após selecionar o objeto 3D, vamos então começar a entender como que é o processo de deformação da modelagem. Aqui no canto superior à esquerda, eu tenho uma opçãozinha aqui que ele vai me dar alguns formatos de manipulação justamente do elemento 3D. Lembrando que aqui ele vai editar o objeto que eu selecionar. Então, se quiser selecionar 3, 4 objetos 3D, elementos, na verdade tem vários nomes para isso. Posso chamar de elemento, posso chamar de primitiva. Eu gosto de chamar particularmente dos dois. Se você selecionar uma ou mais, é exatamente essas opções que você selecionou, é as que vão ser deformadas se você entrar, por exemplo, nessa opção aqui, ó, Edit Mode. Pode observar que já alterou, inclusive, as ferramentas de manipulação aqui na nossa barra lateral à esquerda, tá? Inclusive algumas propriedades também aqui nos menus da parte superior da interface. Aqui eu já consigo trabalhar então no modo de deformação. Se eu apertar aqui o atalho Alt Z, ele já me dá transparência. A transparência ela tem o objetivo de facilitar a minha deformação. Se eu clicar aqui então, vamos lá, na ferramenta Move e selecionar aqui, ó, basta eu clicar em qualquer canto aqui, né, em qualquer parte vazia da minha viewport, clicar, manter pressionado e arrastar, selecionando esse ponto preto que nós chamamos de vértice, ele vai selecionar esse ponto e eu posso então fazer o deslocamento dele. A partir do momento então que eu entro no Edit Mode, depois de selecionar um objeto, claro, obviamente, selecionou o objeto, entrou no Edit Mode, quando você vem na ferramenta Move e seleciona um vértice, quer dizer que eu já consigo trocar a posição desse ponto, consequentemente ele vai deformar essa primitiva, esse elemento 3D. Então se eu arrastar ele aqui um pouco para cima e um pouco à minha esquerda, quando eu rotacionar aqui no Scroll, eu posso rotacionar também nesse eixo aqui, tá? Ó, onde inclusive tem as coordenadas aqui, ó, o ZY e o X. Se eu rotacionar ele, olha lá pessoal, eu já consegui fazer então a deformação, tá? Essa deformação é justamente a que me possibilita fazer o quê? A modelagem. Eu vou fazer alguns exemplos aqui dessas manipulações, já para você que está começando e está acompanhando essa aula, conseguir também já fazer alguma coisa, alterar alguma coisa aí no seu Blender, nas suas primitivas. Esse critério de você entrar no Edit Mode, ele vale para qualquer primitiva. Cilindro, cone, cubo, plano, triângulo, qualquer objeto 3D que você inserir na sua interface, que você selecionou ele e entrou aqui em Edit Mode, você pode fazer a manipulação da modelagem. Utilizando os pontos, eu também posso utilizar outros parâmetros, outras formas de deformação. Aqui, como já falei para vocês, eu tenho vértices ou vertex. O vértices, inclusive, eu acho que nós chamamos assim no 3D Studio Max. Eu já trabalhei muito com aquela ferramenta também, então trago alguns vícios desse outro software. Mas vamos lá, vamos tentar seguir a risca como o Blender trabalha. Aqui no caso seria então o vertex, né? Eu tenho o edge, que seria a linha, inclusive o edge também é a mesma nomenclatura para deformação por segmentação por linha no 3D Studio Max. Se eu clicar em qualquer linha e fazer o deslocamento dele, eu já consigo também obter, ó, vou rotacionar mais um tipo de deformação. Então, de acordo com a sua necessidade, o vertex vai ser o mais fácil, ou pode ser o edge,
ou pode ser mesmo o plano. Se você quiser aumentar a altura dessa parte superior do nosso cubo deformado, eu primeiro vou tirar o Alt Z para sair da transparência, vou clicar numa superfície e posso aumentar a altura dele, certo? Tudo isso que eu estou fazendo é via modelagem. Outra coisa, vamos lá. Eu vou voltar para o modo Vertex, vou apertar o número 1 para voltar na câmera frontal. Observe aqui, ó, vamos pegar esse ponto no canto inferior. Observe aqui com atenção, galera, eu não estou com a transparência. Então, se eu pegar a ferramenta Move e selecionar esse ponto em preto, ele vai selecionar. Só que ele vai selecionar apenas o ponto que está na minha frente, na parte frontal do meu objeto 3D. Ele não vai pegar o vértex que está atrás dele, que é o que está lá na profundidade, ó, tá vendo? Olha ele aqui, ó, ele não pegou. Então, por que eu gosto de habilitar o Alt Z para habilitar a transparência e eu conseguir manipular objetos, pontos ou linhas que estão na mesma posição, porém lá na profundidade da minha interface? Justamente por isso. Porque se eu selecionar apenas no modo frontal, sem a transparência, eu vou pegar o ponto que está na frente. O que está lá atrás eu não vou. Então, conseguiram entender a desvantagem de você modelar por câmera? No caso, poderia ser uma câmera top, poderia ser uma câmera lateral. No caso, eu estou usando a frontal, que é a mesma coisa. Mas se eu selecionar dessa forma, sem dar o Alt Z, eu não pego o que está lá atrás. Agora eu já apertei o Alt Z, a transparência já foi aplicada. Então, se eu selecionar esse vértice, agora sim, ele pegou o vértice que está na frente e o que está lá atrás, na profundidade da minha interface. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui é só um exemplo que eu estou dando, né? Uma explicação bem rápida sobre a questão da deformação em modelagem. Então, essa profundidade você consegue manipular simultaneamente? Sim, somente com transparência. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar tudo no formato padrão. Isso. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas segmentações aqui. Como que eu vou criar essas segmentações? Lembrando que, vamos lá, partindo do seguinte princípio. O número de segmentação que você adiciona numa primitiva, no elemento 3D, essas segmentações elas vão gerar para mim planos, edges, que são linhas, e os vértices, que são os pontos. E são os 3 parâmetros que eu vou utilizar, ou que nós vamos utilizar, para poder fazer a modelagem, a deformação. Partindo desse princípio, então, se eu preciso criar aqui uma linha, eu preciso que essa linha ela atinja todas as faces do meu cubo, né? Atingindo também, inclusive, a superfície que está na profundidade da minha interface. Para isso, eu vou selecionar a opção aqui, ó, Edge, vou selecionar todas as linhas aqui, ó. Como eu estou com a transparência, ele pegou as linhas que estão posicionadas na minha frente e que estão posicionadas atrás do meu objeto 3D. Vou dar um botão direito do mouse em cima e eu vou clicar na opção, vamos achar aqui, Connect. Onde está? Connect. Pode ser o subdividir também. Ah lá, subdividir. Olha o que ele fez. Eu vou clicar aqui fora. Tá vendo que ele colocou uma linha ligando todas as faces? Então é isso que eu precisava fazer nesse momento. Então tá criado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar aqui esses pontos dessa lateral. Vou dar um botão direito e vou dissolver os vértices. Pronto. Vocês já vão entender o porquê que eu apaguei metade desse quadro, desse cubo, perdão. Aqui eu só estou com a metade dele agora. Vou posicionar novamente na câmera frontal. Vou deslocar aqui com o Shift e o Screw. Agora eu vou precisar criar aqui para a minha modelagem algumas extremidades. Seria ali basicamente as madeiras, né, das laterais que vai fechar a nossa caixa. O objetivo aqui é criar uma caixa de madeira e fazer a texturização dela. Então vamos lá. Fazendo o mesmo processo. Vou clicar no Edge. Eu estou na câmera frontal. Vou selecionar então as linhas aqui, vou dar um botão direito e vou subdividir. Beleza. Agora eu vou vir no Vertex,
Vou selecionar apenas os vértices que eu acabei de criar aqui no centro e vou posicionar aqui, ó. Eu vou seguir exatamente o grid aqui da nossa interface, da viewport, tá? Aqui vai me ajudar bastante já a seguir tentar seguir pelo menos um padrãozinho para ficar essa extremidade que eu vou criar, essas quinas todas simétricas. Vou voltar para o Edge, vou selecionar agora as linhas que estão na vertical. Primeiro selecionei as que estão aqui na horizontal. Selecionei elas, botão direito, vamos lá, subdividir novamente, volto no Vertex, seleciono a linha superior e desloco ela para cima. Repito o processo. Edge, seleciono as linhas na vertical, botão direito, subdividir, volto no vértice, seleciono agora a linha que eu acabei de criar e desloco lá para cá. Beleza, está criado então a nossa quina. Aqui na câmera frontal. Agora eu vou deslocar a câmera para essa visão aqui. Se eu apertar o Alt, ó, eu estou com o Screw pressionado. Presta bem atenção, pessoal. Eu estou rotacionando ela. Quando a minha interface, né, e o Blender perceber que a lateral predominante é a lateral, por exemplo, né, que na verdade o lado predominante é a lateral e eu apertar o Alt, ele vai justamente trazer o posicionamento da câmera para a minha lateral. Se ele perceber que o lado predominante é a parte de trás, se eu apertar Alt, ele vai focar a câmera reta, né, na parte de trás, que seria bottom. Então tem esse atalho também, tá? Rotacionou para o lado que você quiser. Pressionou Alt, tá. O Blender ele já posiciona, já entende o lado que você quer posicionar, beleza? Feito isso, apertei Alt, soltei o Screw, solto o Alt por último. Vamos posicionar melhor aqui então a nossa lateral aqui da caixa. Repito o processo. Edge, seleciono as linhas na horizontal, botão direito do mouse, subdivide, vamos subdividir. Volto no Vertex, seleciono as linhas que eu criei aqui e vou deslocar ela para o fundo. Repito o processo novamente. Edge, seleciono as linhas que estão posicionadas na horizontal, botão direito do mouse, subdivide, Vertex, seleciono o que eu acabei de criar e posiciono aqui. Como eu fiz já esse efeito, esse recurso, né, eu já fiz essa modelagem aqui, na câmera frontal, no modo transparência, eu não preciso fazer aqui na parte de trás, porque ó, já está pronto. Agora eu só preciso replicar isso na parte de cima, vamos ver? Opa, parece que na parte de cima também já está feito. Ah, então beleza, está pronto. Vou tirar a transparência aqui, ó, vou pressionar Alt Z, já saiu do modo transparência. Aqui, inclusive, ele acabou fechando essa lateral aqui, mas não tem problema. Eu já vou conseguir fazer o recurso que eu vou ensinar vocês a utilizar. Já vou antecipar para vocês o que eu vou fazer. Em vez de eu trabalhar todos os lados, eu posso trabalhar apenas metade da minha primitiva, independente se seja uma esfera, um retângulo ou até mesmo cubo. Eu trabalho apenas metade da minha primitiva e usando um modificador do Blender, eu consigo espelhar a outra lateral. Então isso me poupa trabalho. Dependendo do que você for fazer, se for algo mais simétrico como nós estamos criando aqui, beleza, já me ajuda bastante. Porque eu vou fazer todo o processo de texturização, eu vou fazer o processo de modelagem de uma lateral e o Blender vai replicar isso no outro lado. Agora, é claro, se for algo ali mais abstrato, ou, por exemplo, uma forma de anatomia mais orgânica, que não tem tanta simetria, aí isso aqui já não tem tanta valia, já não tem tanta aplicabilidade, beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no modo plano e vou selecionar, pressionando Ctrl, esses lados que eu acabei de criar aqui. Então, pressionando Ctrl, vou selecionar eles aqui. Vamos ver. Pegou todas as quinas. Aqui em cima também. E a parte de baixo também. Vamos verificar se todos os lados foram selecionados. Foram, beleza, foi. Agora eu tenho uma ferramenta que é o Extrude. Ou seja, vai me dar extrusão. Eu vou conseguir criar agora dentro, na verdade não dentro, mas a partir
dessas faces que eu acabei de selecionar, se eu der um botão direito do mouse, eu tenho a opção aqui, ó, Extrude Faces. O atalho é o E, a tecla E do teclado. Então eu vou clicar nele aqui e ele vai fazer aqui, ó, uma extrusão. Agora eu vou apertar aqui o Scale. Vamos ver se ele vai dar certo aqui. Opa! Um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá. Olha lá, ele já fez a extrusão de todos os lados para mim. Como eu usei o Scale, ele acabou meio que dobrando a malha nessa parte de trás do elemento 3D. Agora eu só vou alinhar isso daqui e aí a gente já consegue fazer o que eu preciso, que é o lado simétrico. Ah, inclusive, vamos também aumentar um pouquinho aqui, ó. Beleza, então eu já tenho todas as laterais extrudadas. Vou posicionar na câmera frontal, Alt Z na transparência, vou vir aqui no vértice, vamos aproximar o zoom na parte superior aqui, ó. Só selecionar esses vértices, né? Vamos pegar a ferramenta Move, vou voltar ela para cá. Beleza. E na parte de baixo, o mesmo processo. Câmera frontal. Deslocou para cá. Por que que eu vou arrumar só essa parte aqui? As outras estão ok, tá? E é a partir dessa parte, vou tirar a transparência, dessa parte lateral, que na verdade seria o meio, é que eu vou fazer o processo então de espelhamento. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu vou selecionar agora usando o Shift. Eu vou selecionar essas faces que foram criadas na parte interna. Vamos aproximar o zoom. Todas as faces das quinas, inclusive dos extrudes. Botão direito, eu vou dissolver essas faces. Na verdade, deletar. O dissolver ele apenas tira segmentações. Eu preciso realmente do objeto aberto. Objeto aberto, maravilha. Alt Z para habilitar a transparência novamente. Vou vir aqui no vértice, vou selecionar todos os vértices, na verdade, né? Pronto, olha lá, ó, já pegou toda a caixa. Agora eu vou vir aqui nesse íconezinho dessa ferramenta, que é justamente os modifiers, né? Que são os modificadores. Eu vou adicionar um modificador que é o... Cadê? Mirror, aqui. Olha lá. Ele já criou automaticamente para o outro lado. Eu posso manipular, inclusive, esse clipping aqui, eu acho ele bem interessante, porque ele vai fazer a junção exata, perfeita, de todos os lados, tá? Então, habilito o clipping aqui. Do jeito que tá aqui, ó, eu dei o mirror, beleza, ele já fez o vínculo, já criou o espelhamento. Se eu tirar o Alt Z aqui, ó, eu vou até sair do modificador, vou dar um Alt Z, olha lá, ó. A caixa já foi criada, todas as quinas foram geradas, então eu já tenho um padrão aqui do nosso modelo. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui também, agora que meu objeto já está criado, eu vou sair da opção Edit Mode, vou vir em Object Mode agora, eu vou sair então do modo de deformação e eu vou fazer a confirmação do efeito que nós acabamos de gerar, que é o espelhamento, o mirror. Eu vou clicar nessa setinha aqui e vou vir na opção Apply. Ou também posso pressionar a tecla de atalho Ctrl A. Ele já confirmou então o nosso espelhamento. Então, como vocês podem ver, eu fiz a modelagem e a construção apenas de um lado e o mirror já entrou fazendo esse processo de espelhamento. Então já me poupou um certo tempo aqui. Bom, na viewport do Blender, vocês vão ver essa linha avermelhada. Essa linha aqui em tom de vermelho, né? Aqui é como seria o meu, entre aspas, meu marco zero. Ali seria como se fosse o meu solo da minha interface. Eu vou arrastar o objeto aqui, posicionado para essa linha aqui em vermelho. Certo? Vou rotacionar, olha lá, ó, já está criada a caixa. Só para ficar um pouco mais agradável, eu vou adicionar aqui, eu vou vir na opção ADD, Mesh, Plano. Olha lá, já criou o plano. Vou vir aqui na opção Scale e eu vou escalonar esse solo aqui, usar os pontos aqui das direcionais. Nós vamos criar um chão, tá? Para ficar mais fácil aqui. Inclusive eu quero fazer já um princípio de renderização. Princípio não, nós vamos renderizar. Eu vou trabalhar uma fotografia a partir de um render. Bom,
Então eu já criei aqui o que seria um solo do nosso projeto. Já tenho a caixa pronta. Inclusive, vamos lá. Aqui na minha lateral direita, canto superior, eu tenho os primeiros elementos. Aqui pode ser chamado de grupo, o Blender chama de coleção, ou collection, né? Eu tenho o cubo e tenho o plano. Aqui, eu vou arrastar ele aqui para baixo, o cubo. Vamos ver se ele vem aqui para baixo. É que ele está no collection. Eu vou dar um botão direito em cima do collection. Vamos vir aqui na opção. Cadê o renomear? Rename. Ou eu posso fazer o seguinte também. Dou um duplo clique aqui em cima. Eu vou colocar aqui, por exemplo, projeto. Aqui tem a câmera. Aqui eu vou colocar 2 cliques em cima do nome. Ele abre a opção para renomear. Caixa. E aqui eu vou colocar como o chão ali seria como base. Beleza. Agora vamos trabalhar a textura. Vamos trabalhar a texturização. Eu já estou com o meu Photoshop aberto aqui. Eu vou vir aqui na opção arquivo, abrir e vou abrir uma textura para que nós possamos então começar a trabalhar esse arquivo base que nós vamos utilizar como textura aqui. Deixa eu só achar. Tem a opção aqui, ó. Eu tenho já o primeiro projeto pronto. Vamos pegar aqui a segunda textura. Essa textura eu peguei da internet, tá? Uma textura aleatória qualquer. Eu vou confirmar aqui no OK. Tá. Aqui no Photoshop, eu vou habilitar aqui a régua no Ctrl R, que eu gosto sempre de deixar ela ativa. Aqui eu tenho a imagem original, eu vou dar um atalho Ctrl J e vou renomear para base, porque eu não vou mexer na imagem original, e sim na cópia. Se houver algum problema, eu posso trazer uma nova cópia da original. Aqui na base, eu tenho essa textura. Então ela já tem posicionado aqui o que seria as lâminas da madeira, simulando inclusive aqui ó, os pregos e tal. Eu posso trabalhar de uma forma melhor a questão da visualização disso aqui. Principalmente tonalidade de cor. Então vamos trabalhar um pouco essas alterações aqui na edição digital. Eu vou vir aqui no menu imagem, eu tenho a opção de brilho e contraste. Eu vou dar uma aumentada no contraste e o brilho para ficar bem mais clara. Beleza. E eu tenho também aqui ó, imagem, vou clicar na camada base de novo. Imagem ajustes, tem a vibratilidade. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se aumentar demais, ó, vai começar a estourar a coloração dela. Eu vou aumentar apenas um pouco aqui a vibratilidade, saturação eu vou deixar um pouquinho mais baixa. Beleza. Feito isso, vamos lá. Vou dar um Ctrl Shift S. Vou salvar aqui em JPG. Aqui está como textura. Eu vou renomear aqui então para base e vou colocar e vou salvar esse arquivo que eu editei como textura. Vou dar um salvar, sim. Vou aumentar a qualidade aqui para 12, ok. Agora, eu já editei aqui mais ou menos da maneira que eu quero a imagem, eu preciso trazê-la para dentro do Blender. Para isso, então, eu vou selecionar a caixa. Eu tenho aqui, na nossa lateral direita, a opção de material, que são as texturas, aqui, materiais. Já existe um material base para essa primitiva 3D, que seria o quê? Essa cor acinzentada, né? A cor original. Então, já existe um material. Porém, esse material aqui é apenas uma cor sólida. Eu não tenho textura, não tenho nada. Para isso, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui na opção Shading. E aqui eu já tenho, então, o que seria a nossa diagramação de textura básica. O que eu preciso fazer? Eu preciso agora adicionar uma nova diagramação. Eu preciso adicionar uma nova propriedade de inserção de textura. O que acontece? Aqui é justamente a diagramação da cor sólida. Agora, se eu preciso adicionar uma textura em imagem, eu preciso colocar essa diagramação, eu preciso colocar o bloco responsável. Para isso, basta eu vir aqui na opção Shift A, aperta ali o atalho, né? Tecla lá o Shift A, e vem aqui na opção Texture, eu vou ter aqui, ó, Image Texture, e ele vai me adicionar então um novo bloco. Eu já vou ligar aqui, ó, o Color com base color do diagrama principal, do bloco principal. Então ele já está vinculado aqui. Eu já vou começar então, eu já posso começar a inserir as texturas. Inclusive, ó, já até tirou a base de coloração em cinza
porque agora o que vai prevalecer é a imagem que eu acabei de vincular. Agora só falta buscar ela. Vamos na opção Open, ele vai me abrir aqui a box do Windows Explorer e nós vamos então até a pasta responsável pelas minhas texturas. Vou acessar minha unidade, Tecans, Blender, cenários e caixas, segundo textura. Pronto, a textura foi aplicada. Se eu aproximar o zoom aqui na caixa, olha lá como é que ficou. Inclusive colocou de uma forma aqui, né, bem aleatória. Então ele não seguiu nenhum princípio, nenhum posicionamento específico. Ele simplesmente catou a imagem e colocou na primitiva 3D. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso começar a arrumar essa textura. Eu vou começar então a trabalhar o que seria então um mapa de textura. Nós vamos mapear aonde eu quero que a textura fique e a forma que essa textura vai ser posicionada. Então eu vou entrar aqui, ó, no menu UV Editing, eu vou trocar aqui, só apertar a tecla Z, eu vou vir aqui na opção Material Preview, eu vou ver o material que está aqui, eu vou selecionar plano, vou selecionar essa face aqui, ó, vim aqui na ferramenta Move, cliquei aqui na opção Face, que seria o plano, né, as faces do elemento, cliquei aqui numa lateral desejada, ó, já vou até posicionar aqui numa câmera reta, no caso coloquei a câmera direita, e olha aqui na minha outra lateral o que aconteceu. Esses pontos que vocês estão vendo aqui embaixo é essa face aqui. Olha o tamanho da imagem, como ficou para esse cenário, para esse tamanho de cena, de espaço. Por isso que ficou gigante dessa forma. Agora eu vou começar a editar isso. Então eu vou vir aqui na opção Move, na ferramenta Move, já está com vértices habilitado. Eu vou selecionar esses dois vértices aqui da lateral esquerda e eu vou começar a posicionar aqui, ó. Com isso, eu já consigo manipular, então, o que seria o mapa de textura dessa face, dessa lateral aqui. E aqui você já consegue ver exatamente o resultado, como é que vai ficando. Ó. Olha lá, já está pronta essa parte. Esse outro aqui, que tem a segmentação por causa lá do mirror, né, que nós aplicamos. Então vamos lá, seleciono aqui, arrasto para cá, esse outro ponto para cá, o superior eu arrasto para cá, para a parte de cima, né, e o de baixo para baixo. Beleza, tá resolvida essa parte aqui também. Aqui o mesmo processo. Inclusive, só uma dúvida que possivelmente pode ser que aconteça aí com vocês que estão acompanhando. Lembra que eu confirmei o mirror, né? Eu poderia deixar para confirmar ele após a texturização. Aqui eu acabei confirmando antes do tempo. Porque eu poderia estar fazendo isso apenas de um lado e ele iria replicar para o outro automaticamente. Mas não tem problema. Aqui, pelo menos, para vocês entenderem os processos, vocês vão conseguir corrigir aí. Mas poderia deixar o mirror habilitado ainda para mim conseguir fazer a manipulação apenas de um lado e ele replicar para o outro. Aqui, inclusive, ó, eu acabei esquecendo de selecionar os dois lados. Então, vamos lá. Vou desfazer no Ctrl Z. Shift para pegar o outro lado também. E agora nós posicionamos como deve ser posicionado. Então, arrasto aqui, parte superior também, beleza. Então, as laterais estão todas prontas, falta fazer a parte de baixo e a de cima. Então, vamos lá. Toma um pouquinho de cuidado aqui por causa da interface, senão eu vou jogar tudo para um lado só, de uma vez. Beleza. Tá feito o mapa. Eu posso, inclusive, trabalhar isso aqui, ó. Vamos lá? Deixa eu ver como é que vai apresentar aqui. Aqui, na verdade, vai ter que ser individualmente. Eu vou fazer um lado só para vocês entenderem. Depois vocês podem fazer aí o lado de vocês, aí, em todos os lados do projeto de vocês. Mas aqui, por exemplo, ó, olha lá, fica apenas uma lateral só. Se bem que aqui ele ficou esticado, então provavelmente aqui eu vou ter que rotacionar ele.
Então, vou rotacionar dessa forma aqui. Então, ó, até isso vocês precisam prestar atenção também, tá, pessoal? Como que a textura vai ficar ajustada dentro da face do teu objeto 3D. Agora sim, agora ficou legal. Olha lá. E dessa forma eu conseguiria fazer todo o acabamento aqui, beleza? Mas vamos lá, vou dar continuidade aqui. Eu vou voltar para a opção Layout, que seria a interface principal. Aqui eu estou só com a cor sólida. Se eu apertar a tecla Z e vir na opção Material Preview, eu já consigo ver a textura como ela está feita, né? Como ela foi estruturada, como ela foi mapeada na primitiva 3D. Eu preciso só colocar uma textura aqui na nossa base para o cenário. Então vou clicar aqui no solo, vou lá na opção novamente em Shading. Essa opção aqui ela está sem material, então vou clicar aqui no New para surgir um diagrama base pelo menos. Vamos lá, Shift A, vou adicionar aqui em Texture, Image Texture, beleza. Vínculo aqui já a opção Color do nosso novo bloco de imagem com o bloco base. Ele vai conectar, ele só está renderizando aqui agora, renderizou. Vamos lá, Open, deixa eu pegar aqui então uma imagem que eu já tenho de base. Vamos lá, fazer todo o caminho de novo. Bibliotecas, Blender, cadê? Cenário, gramado. Ele já vai colocar o gramado aqui. Agora eu vou vir aqui no UV e deixa eu ver se... Não, tá ok, tá ok. Na verdade eu posso até aumentar um pouco mais aqui, ó, para deixar mais realista, tá? Eu posso tirar também esses pontos para fora, porque dessa forma eu consigo aumentar a expansão da textura lá no plano. Então não vai ficar aquele gramado gigantesco. Olha lá, ó. Legal. Volto para o layout. Eu vou clonar essa caixa aqui no Ctrl C, Ctrl V. Ó, arrasto lá para trás. Vou dar um rotate aqui, ó. Posso mexer no ângulo, na posição dela, ó. Ctrl C, Ctrl V de novo. Vou arrastar ele para cá. Vamos rotacionar mais um pouco. Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá, câmera frontal. Agora eu vou arrastar essa caixa aqui para cima. Eu posso deslocar ela como se estivesse em cima das outras. Beleza? Aí. Agora, só falta fazer a nossa renderização. Se eu apertar o número 0, ele já me traz aqui o modo de visualização da câmera. Para mim poder renderizar, eu preciso posicionar melhor essa câmera. Então, para isso, eu vou vir aqui na setinha, que é na opção View, essa opção aqui mesmo. Ó. Tem essa propriedade, ó, Camera to View. Ela trava a câmera para que você possa posicionar a imagem do jeito que você quiser para poder fazer a renderização. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou apertar o 0 para sair da câmera de novo. Eu vou selecionar as caixas que nós criamos aqui e eu vou arrastar elas por um canto para que eu possa pegar melhor a cena para fazer a renderização. Então, vou arrastar nessa posição aqui. Só um detalhe, eu criei várias caixas, vários clones, né? E dentro da nossa coleção projeto, que seria o agrupamento dos objetos, eu vou renomear aqui, ó, caixa underline 1, para ficar tudo padrãozinho. Então seria essa caixa, essa outra aqui, ela vai ser a caixa 2. Aqui, vamos apagar aqui, vai ser a 3. E essa outra aqui vai ser a caixa 4. Beleza, então já ficou tudo em ordem. Então tem a iluminação, temos a câmera, as caixas que compõem o cenário, a base que é o nosso solo e o projeto. O bacana disso daqui, pessoal, por exemplo, eu vou clicar nessa caixa de cima, que seria a caixa 3. Se eu clicar aqui, ó, no olhinho, olha lá, ela some. Então você tem essa possibilidade, tá? De manipular a maneira que você quiser. Vou voltar para a câmera aqui, ó, vou apertar o 0. Opa, vou voltar aqui para o cenário. O 0 entrou na câmera. E aí eu vou posicionar aqui para mim conseguir fazer a minha renderização. Eu não quero pegar nenhuma parte. Acho que eu vou ter que posicionar um pouquinho melhor disso aqui. Vamos lá. Beleza, um pouquinho para cá. Entro no modo câmera novamente.
arrastar um pouquinho mais. Eu quero pegar um ângulo mais ou menos reto. Show! Ah lá, não saiu nenhum ponto daqui. Agora eu vou configurar a minha renderização. Para isso, vamos lá. Deixa eu tirar aqui então visualização dessas ferramentas aqui, dessas propriedades. Eu tenho aqui render, propriedades de render. E aqui eu tenho a engine que vai fazer renderização. O Eevee é o motor de renderização básico, padrão do Blender. Porém tem o renderizador nativo, que é o Cycles. Ele é maravilhoso. Ele tem aqui um poder incrível, absoluto de renderização. Eu particularmente sou fã desse motor de renderização. Aqui eu tenho a CPU, que seria o meu processador, e aqui eu tenho a minha placa de vídeo. Eu vou usar a minha placa de vídeo para fazer renderização. E aqui eu já tenho algumas outras propriedades. Essa opção de noise seria relacionada aos ruídos. Eu vou habilitar ela aqui também. Sem mais delongas, eu já fiz as configurações básicas para fazer renderização. E agora eu vou fazer o render. Então, para isso, vamos lá. Tem o menu render, render image, que seria a mesma coisa que você pressionar a tecla F12 e ele vai fazer então a renderização. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai conseguir ter uma visão bem bacana aqui da... Ó, o ponto de luz. Tá vendo como ficou escuro? A sombra ficou projetada do lado de lá, de trás, para frente. Eu vou cancelar a renderização e eu vou melhorar isso aqui. Vamos lá. Vou sair aqui então do modo câmera e vou arrastar meu ponto de luz para cá. Do jeito que está aqui, ó, ele já está configurado as minhas propriedades de render. Vou apertar o F12 e ele vai entrar novamente no processo de renderização. Agora com a iluminação para frente e não posicionada atrás. Agora é só aguardar. Mas o que vai interferir na qualidade da imagem é o seu poder de hardware. Se você tiver uma placa de vídeo boa, forte, bastante processamento, bastante memória, você vai conseguir fazer isso de uma forma bem mais rápida. O meu aqui, eu tenho um i5 de 8ª, eu tenho 8 GB de RAM e uma placa de vídeo de 2 GB, porém o processamento dela é baixo, é 64 bits. Então, vai renderizar? Vai, mas vai sofrer um pouquinho para isso. Eu vou esperar a renderização acontecer e aí eu já volto com o resultado final. Beleza, galera? Só aguardar um momentinho aí, rapidinho. Para vocês, na verdade, vai ser questão de 1 segundo. Beleza, pessoal? Voltamos aqui. Demorou mais ou menos em torno de uns 7 a 8 minutos. A renderização está completa. Como que eu sei que está completa? Se vocês observarem no computador de vocês quando forem realizar a renderização, nessa parte aqui do atalho, né, que demonstra o ícone que o software está aberto, como se você estivesse fazendo um download. Eu vou colocar um gráfico em verde. Quando ele completar tudo, significa que a renderização está pronta. Então, beleza. Esse aqui é o resultado final. Eu já vou aproveitar aqui agora e salvar essa imagem, que eu vou usar inclusive de thumb aqui para nossa aula. E vamos lá, deixa eu ver, já estou na opção certa. Então vou colocar aqui IMG Render e vou salvar. Beleza, pessoal. Então é isso. Bem rápido, bem simples. Tentei ser o mais objetivo e rápido possível. Temos aqui já um projetinho que serve inclusive para portfólio. Tem um portfólio muito bacana que é o Sketchfab. Eu vou postar uma aula apresentando ele e ensinando a postar. Inclusive, eu vou utilizar esse projeto para hospedar dentro desse portfólio. Ele é muito bom, muito versátil. Eu conheço ele já há uns 4 a 5 anos. Eu tenho meu portfólio lá também. E eu vou ensinar vocês a postar, criar a conta e postar esse objeto, esse projeto 3D lá. Já é muito bacana porque lá você ganha dentro desse portfólio já um ambiente tridimensional. Então, uma viewport com rotatividade, apresentação de projeto para cliente, você não precisa levar nenhum computador. Você hospeda o teu projeto lá e a partir do teu smartphone, tablet, computador, através de um link do teu portfólio, você pode apresentar os seus projetos para os seus clientes e assim por diante. Tá certo que tem um limite para a conta gratuita, mas também tem ali muito espaço para quem optar por pagar uma conta, né, que eu acho super válido, dependendo do nível que você tiver já de investimento, de faturamento, com, né, a modelagem, com a construção 3D. Beleza, galera? Vou sair aqui do modo câmera, então. Vamos entrar aqui de novo na viewport. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, por favor, peço que deixem ali nos comentários. Vou fazer questão de ler e responder a todos. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aí no canal. Eu vou postar muito mais conteúdo sobre
Photoshop eu já tenho trazido já uma rotina bacana de algumas edições, algumas manipulações de conteúdo, mas vou começar a trazer também bastante coisa de Blender, de modelagem 3D. Eu tenho inclusive uma série de modelagem em Autodesk que eu não terminei, eu tive problemas com o outro computador que eu tive. Eu vou voltar a instalar ele, mesmo que seja a versão de teste de 30 dias, para finalizar aquela série. Então, se você gosta de modelagem 3D e tem interesse em aprender, fica aqui comigo, acompanhe aí o meu conteúdo, que com certeza nós vamos ter muitas evoluções sobre isso, beleza? Nos vemos numa próxima videoaula. Forte abraço a todos e até mais. Falou, galera!